Podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast sobre gestão do conhecimento do Ministério Público Federal. Eu me chamo Vanessa Sarvedas, trabalho na Secretaria de Gestão Estratégica e hoje estou aqui para bater um papo com meu colega de trabalho, Diego Souza, sobre a importância da gestão do conhecimento, como ela é feita no MPF e como nós podemos fazer para aprimorá-la. Mas antes de adentrarmos no assunto proposto, eu vou passar a palavra para o meu colega para que ele também possa se apresentar. Então agora é com você, Diego. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Diego, eu estou trabalhando na Secretaria de Gestão Estratégica da Procuradoria-Geral da República e estou bem empolgado com esse nosso projeto, que é um podcast sobre um tema tão importante que é a gestão do conhecimento na nossa instituição. Que bom, Diego, muito bom trabalhar com você. Para começar a falar nesse assunto, eu queria introduzir aqui um exercício de imaginação. Eu queria que a gente parasse um pouco, fechasse os olhos, se der aí para você fechar seus olhos, feche, e imagine que você ainda trabalha no MPF, mas que agora o MPF não possui nenhum sistema, que não exista, por exemplo, um único, que não exista o sistema de ponto eletrônico, e agora o ponto seja feito de forma manualizada, em cadernos físicos. Para ficar um pouco mais interessante, a gente pode pensar também que não existam mais os computadores e que toda atividade, todo controle de atividades agora seja feito em papel mesmo. Você consegue imaginar como seria executar as atividades que você faz hoje? Todas elas, das mais simples às mais complexas. Nesse contexto, Diego? Vanessa, com certeza seria tudo muito mais difícil. A gente teria que entrar em contato, seria necessário entrar em contato com várias pessoas para obter informações, procurar dados simples em pilhas e pilhas de papel, registrar informações em outros papéis e guardar tudo em caixas e mais caixas de arquivo. A nossa vida, com certeza, seria muito mais difícil nesse cenário. Eu também acho que nossa vida ia ser um pouco caótica, né? A gente consegue achar esse cenário bem complicado, bem ruim, justamente porque hoje a gente tem várias formas de gerir o nosso conhecimento no MPF. E aí eu gostaria que a gente citasse alguma delas, né? Eu vou começar aqui e você continua, Diego. Primeiro eu vou falar do único. Por meio do único, conseguimos fazer a gestão do conhecimento. E como? Nós trocamos informações por meio de documentos, nós pesquisamos portarias, que, na verdade, a portaria representa o que é um conhecimento registrado já. Nós podemos pesquisar processos, procedimentos. Nós temos, no único, a geração de dados, né? O único em si é uma base de dados que nos permite gerar relatórios. Outro sistema, o Horus. No Horus você tem acesso, né, a vários cursos oferecidos pelo MPF. Os cursos são uma forma de gerar conhecimento, né, principalmente individual, para membros e servidores. O que mais que a gente tem no Horus? Vanessa, a gente tem que lembrar também do sistema PIN, não é? Que é um sistema que a gente encontra lá diversas informações sobre a atuação institucional de cada servidor, de cada membro, desde o e-mail até mesmo o telefone e outras informações. Também a gente tem que fazer referência aqui a um sistema importante que é o MPF Drive, não é? Um programa que a gente utiliza para registrar informações as mais diversas produzidas no contexto do nosso trabalho e também faz aquele trabalho em conjunto de edição de documentos no MPF Drive. Então, é uma ferramenta muito importante. Excelente. Você falou em trabalho em conjunto, me veio à mente logo o Zoom, sistema recente, por meio do qual a gente pode conversar via chat, a gente pode fazer chamadas, reuniões, com pessoas integrantes do MPF e pessoas de fora também, né, parceiros. Além de todos esses sistemas, eu gostaria de destacar aqui formas de gestão que são parceiras, né, que caminham juntas com a gestão do conhecimento. Aqui no MPF a gente já tem, de forma mais
desenvolvida a gestão de processos, que ela trabalha de forma a identificar os processos e registrá-los para que outras pessoas possam consultar. A gente tem a gestão por competências, né, que visa identificar conhecimentos e habilidades necessários para a execução das nossas atividades. Busca preencher lacunas de conhecimentos, né, que olha o conhecimento que eu tenho hoje, o conhecimento que é necessário para desenvolver determinada atividade e tenta suprir, né, colocar, igualar o que eu tenho ao que eu deveria ter, no caso. Então, a gente tem muitas formas, né, de fazer gestão do conhecimento no MPL. Justamente isso que eu ia comentar aqui. São várias e várias formas de gestão do conhecimento que a nossa instituição já vem desenvolvendo, né? Tudo isso acaba por demonstrar que, em certo grau, a gestão do conhecimento já ocorre na nossa instituição, né? E não teria como ser diferente também, porque somos uma instituição que ela é de fato respeitada no cenário nacional, internacional, que produz resultados que são quantificáveis para toda a sociedade. Tudo isso, sem sombra de dúvida, não seria possível se não soubéssemos gerir o nosso conhecimento. Exatamente, não é, Vanessa? com certeza. Mas, além de tudo isso que nós já temos, nós ainda temos muitas oportunidades para melhorar. Melhorar o que a gente já tem e suprir o que a gente não tem. Como que nós podemos enxergar o que ainda não temos em gestão de conhecimento, né? Para pensar no que está faltando ou que não se executa ainda de forma completa, a gente pode imaginar alguns cenários, assim, vamos usar a imaginação novamente, né? Imagina, Diego, por exemplo, se toda vez que você fosse trabalhar num setor novo, sempre houvesse uma ambientação. Tivesse lá uma pessoa pré-designada para te acompanhar e tirar suas dúvidas e te mostrar como realmente executar o trabalho. Seria muito mais fácil, né? E muito mais produtivo para o órgão. Não ia ter aquele delay, aquele tempo que você entra e fica se ambientando, tentando descobrir como fazer suas tarefas. Seria, sem dúvida, seria algo muito importante. Você consegue imaginar mais alguma situação assim, ideal que você gostaria que ocorresse plenamente aqui no MPL? Olha, eu tenho aqui uma coisa que está me chegando agora, que é o seguinte: se toda a estrutura do MPF e se todos os serviços estivessem catalogados de uma maneira lógica e fácil de encontrar, imagina a economia de tempo para buscar as informações que a gente teria. Quanto tempo, quanta agilidade seria possível, né? Implementar no nosso trabalho. Já me peguei várias vezes tendo que ligar para várias pessoas para perguntar quem faz o quê, com quem que eu posso falar para abrir determinado procedimento, enfim. Seria muito bom que essas informações estivessem catalogadas. Ainda continuando nesse olhar sobre o setor, né? Eu fico pensando assim, imagina se em cada setor tivesse designado assim, umas 3 pessoas para executar uma determinada atividade. Se isso acontecesse, a gente já garantia a continuidade do serviço, né? Durante o período de férias, licenças, afastamentos. Justamente, seria realmente algo positivo. Também a gente pode pensar um outro cenário, se a gente conhecesse as pessoas que executassem tarefas similares às nossas, não é? E se a gente pudesse eventualmente se reunir periodicamente, trocar experiências e aprimorar detalhes da nossa rotina de trabalho. Já imaginou se isso fosse possível? Nossa, com certeza seria um ganho significativo poder conversar com pessoas que executam as mesmas atividades, né? Porque com essa escassez de servidores que a gente está vivendo agora, às vezes a gente se sente só querendo uma opinião sobre como melhorar o trabalho, ou como chegar a um resultado de forma mais eficiente, e não conseguimos, só por nós, produzir esse conhecimento necessário. Seria muito interessante poder falar com alguém que executasse, passasse pelos mesmos problemas, que já tivesse pensado em soluções para determinados problemas que ocorrem, enfim, seria de grande valia. Pois então, Vanessa, se o pessoal que está nos ouvindo aqui em algum momento desejou, pelo menos que uma dessas situações ideais fosse plenamente realidade, né?
Seria possível, então, reconhecer que a gente tem que essa gestão do conhecimento que a gente está discutindo, que ela traz benefícios importantes, que ela traz facilidades importantes para o nosso dia a dia. Na verdade, essas facilidades, elas são vantagens estratégicas que fazem com que o trabalho da nossa instituição, como um todo, seja altamente aprimorado. Exatamente. Então, e avançando um pouco mais, Vanessa, com o objetivo de superar todos esses desafios que a gente lançou agora e buscar a materialização desses cenários desejáveis, é que a gente pode imaginar que a expansão da gestão do conhecimento no MPF é algo fundamental e muito importante para que a gente consiga avançar e se manter enquanto instituição perene. Então, com certeza. A gestão do conhecimento, para solucionar, né, para chegar a esses cenários ideais, ela basicamente se preocupa em fazer com que a organização execute um ciclo que a gente chama do ciclo do conhecimento, né? Ele tem 5 fases que se traduzem em identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento. Bem rapidamente, identificar os conhecimentos que existem, os que precisam ser desenvolvidos, criar, ou seja, suprir essa necessidade identificada, registrar o conhecimento, compartilhar para que outras pessoas possam se beneficiar dele também, e, por fim, aplicar, né? Tanto você quanto as outras pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento. Justamente. Agora, Vanessa, para que todo esse ciclo que a gente apresentou aqui, ele se execute e ocorra de uma forma habitual e consistente, é necessário que haja suporte tecnológico, que haja patrocínio do tema e que haja gestão. Mas o maior fator crítico de sucesso é o engajamento. Certamente. As pessoas precisam se apropriar desse ciclo, né? Precisam executar cada etapa dele diariamente como parte de sua rotina para que a gestão do conhecimento seja plenamente implementada no MPF. Muitas vezes a gente se encontra tão atarefado, né, com a execução de tantas atividades que após terminar uma atividade, ao invés de nos preocuparmos em registrar o que foi feito, como foi feito, as lições aprendidas, a gente se preocupa em já começar a próxima tarefa, porque senão vai haver um acúmulo e você no final vai ser prejudicado. E nesse tipo de execuções é comum termos retrabalhos. Uma tarefa chegar que já executamos e de repente a gente não lembra, né, como se faz, não registrou em lugar nenhum e tem que redescobrir tudo novamente. Além do registrar, outra barreira que a gente precisa transpor é a do compartilhamento de conhecimento, né? Entender que o tempo de discussão, que o tempo de troca de conhecimento é um tempo muito benéfico para a organização e precisa existir entre os servidores. Por isso, Vanessa, que no próximo episódio do nosso podcast, o nosso tema central vai ser justamente esse, o compartilhamento de conhecimento na nossa instituição. Quais são as formas que a gente pode executar esse compartilhamento de conhecimento? Esse é o tema que a gente vai abordar no nosso próximo podcast. Não é isso, Vanessa? Exatamente, que ótimo, Diego. E nós aguardamos vocês, né, no próximo podcast para que a gente possa falar desse tema tão importante para o desenvolvimento da nossa instituição. Nos vemos lá, então. Abraço. É isso aí. Abraços, pessoal. Até lá. Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.